anyone who stands at this O pulpit Espírito Santo comunica-nos importantes informações de que necessitamos para nos guiar na jornada da mortalidade. Quando ela é nítida, clara e essencial, recebe o título de revelação. Quando ela vem por uma série de sentimentos frequentemente, nos guia passo a passo a um objetivo digno. Para o propósito dessa mensagem é inspiração. Um exemplo de revelação seria aquela que o presidente Spencer W. Kimball recebeu após sua longa e contínua súplica ao Senhor para proporcionar o sacerdócio a todos os homens dignos da Igreja, numa época em que ele podia ser conferido somente a alguns deles. Outro exemplo de revelação é esta orientação dada ao presidente Joseph F. Smith. Creio que nos movemos e vivimos na presença de mensageiros celestiais. Não estamos separados deles. Temos um relacionamento próximo com nossos parentes e ancestrais, que foram para o mundo espiritual antes de nós. Não podemos esquecê-los, não deixamos de amá-los. Sempre os teremos junto ao coração, na lembrança. Se isso ocorre a nós em nossa condição finita, cercados das fraquezas de mortalidade, podem ver-nos melhor do que nós a eles. Que nos conhece melhor do que nós a eles. Vivimos na presença deles. Eles nos veem, preocupam-se com o nosso bem-estar. Amam-nos agora mais do que antes. Daí sua solicitude por nós e seu amor e desejo pelo nosso bem-estar serem muito maiores do que sentimos por nós próprios. Os relacionamentos podem ser fortalecidos através do véu com pessoas a quem conhecemos e amamos. Isso tem efeito por nosso esforço determinado de continuamente fazer o que é certo. Podemos fortalecer nosso relacionamento com a pessoa que já partiu e a quem amamos, ao reconhecermos que a separação é temporária e que os convênios feitos no templo são eternos. Quando obedecemos com consistência, os convênios asseguram a concretização eterna das promessas neles contidas. Um caso muito claro de revelação em minha própria vida ocorreu quando fui fortemente tocado pelo Espírito para que pedisse a uma bela jovem chamada Janine Watkins, a quem eu namorava, para ser selada a mim no templo. Uma das grandes lições que precisamos aprender é pedir. Por que o Senhor quer que oremos a Ele? Porque é assim que se recebe revelação. Quando me defronto com uma questão muito difícil, jejuo, oro, para encontrar e compreender as Escrituras que serão úteis. Esse é um processo cíclico. Começo a ler uma passagem da Escritura, pondero no significado do versículo e oro por inspiração. Em seguida, pondero e oro para saber se compreendi o que o Senhor quer que eu faça. Em geral, mais impressões advêm à medida que compreendo mais a doutrina. Descobri que essa é uma boa forma de aprender com as Escrituras. Há algumas regras práticas que ampliam a revelação. Primeiro,
dar lugar a emoções tais como raiva, mágoa, afastará o Espírito Santo. Tais emoções devem ser eliminadas, ou então a chance de receber revelação será mínima. Outro inimigo da revelação é o exagero na maneira de nos expressar. A fala cuidadosa e mansa favorece o recebimento da revelação. Por outro lado, a comunicação espiritual pode ser ampliada por meio de boas práticas de saúde, exercícios, sono adequado e bons hábitos alimentares aumentam nossa capacidade de receber e entender as revelações. É importante que nossas atividades diárias não nos distraiam da conexão com o Espírito. A revelação pode também ser dada em um sonho, quando há uma transição quase imperceptível do sono para o despertar. Se procuramos capturá-la de imediato, podemos registrá-la nos mínimos detalhes. Mas, se não o fizermos, ela se apaga rapidamente. O Senhor usa pessoas por quem nutrimos grande respeito para ensinar-nos verdades em sonhos porque confiamos neles e ouviremos seus conselhos. É o Senhor ensinando por meio do Espírito Santo. No entanto, Ele pode fazer com que, no sonho, seja mais fácil de entender quando sentimos que o ensinamento vem de alguém que amamos. As Escrituras dão eloquente confirmação de como a verdade, vivida com consistência, abre as portas à inspiração para saber o que fazer, onde fazer e, se necessário, ter nossa capacidade ampliada pelo poder divino. As Escrituras descrevem como a capacidade de algumas pessoas para vencer as dificuldades, dúvidas e desafios aparentemente impossíveis foi fortalecida pelo Senhor em uma época de necessidade. Ao ponderar sobre esses exemplos, haverá uma silenciosa confirmação, por meio do Espírito Santo, de que tais experiências são verdadeiras. Vocês aprenderão que ajuda semelhante está a seu dispor também. Já vi pessoas saberem o que fazer diante de desafios que estavam além de sua capacidade, porque confiaram no Senhor e souberam que Ele os guiaria a soluções urgentes. O Senhor declarou: sereis ensinados de lo alto. Santificai-vos e sereis investidos de poder, para que ensineis como falei. As palavras santificai-vos podem parecer estranhas. O presidente Lee explicou certa vez que podemos substituir essas palavras pela expressão guardai meus mandamentos. Com essas palavras, o conselho parece mais claro. Isso significa que a pessoa deve estar sempre limpa, mental e fisicamente, para que o Senhor a inspire. O Senhor confia naquele que é obediente a seus mandamentos. Tal pessoa tem acesso à inspiração dele para saber o que fazer e também o poder divino necessário para fazê-lo. A humildade é solo fértil, onde a espiritualidade floresce e produz os frutos da inspiração,
para saber o que fazer. Ele dá acesso ao poder divino para realizar o que for preciso. Quando agimos como instrumentos para abençoar a outros, podemos ser inspirados mais facilmente do que quando pensamos em nós mesmos. Enquanto nos empenhamos em ajudar a outros, o Senhor pode dar-nos orientação para nosso próprio benefício. Nosso Pai Celestial não nos colocou na terra para fracassar, mas sim para obtermos um sucesso glorioso. Pode parecer um paradoxo, mas é por isso que reconhecer as respostas à oração pode ser às vezes muito difícil. Às vezes tentamos totalmente enfrentar a vida contando apenas com nossa própria experiência e capacidade. É muito mais sábio procurar, por meio da oração e inspiração divina, saber o que fazer. A nossa obediência assegura que, quando necessário, nos qualifiquemos para a ajuda do poder divino para atingir um objetivo inspirado. 2 indicadores de que um sentimento ou impressão vem de Deus é que esses produzem paz no coração e um sentimento cálido e sereno. Ao seguir os princípios que discutimos aqui, estaremos preparados para reconhecer a revelação em momentos críticos de nossa vida. Quanto mais de perto seguirmos a corrente da orientação divina, maior será a nossa felicidade aqui e na eternidade. E mais abundante será o nosso progresso e nossa capacidade de servir. Não compreendo plenamente como acontece, mas essa corrente atua em nossa vida sem tirar-nos o arbítrio. Nós temos o poder de tomar as decisões, mas lembre-se de que a disposição para fazer o que é certo traz paz de espírito e felicidade. Caso nossas escolhas tenham sido erradas, elas podem ser consertadas por meio do arrependimento. Quando as condições são plenamente satisfeitas, a expiação de Jesus Cristo nos liberta das demandas da justiça pelos erros cometidos. É maravilhosamente simples e incomparavelmente belo. Ao continuar a viver em retidão, sempre receberemos a impressão para saber o que fazer. Às vezes, a descoberta da ação necessária pode requerer esforço significativo e confiança de nossa parte. No entanto, receberemos a inspiração para saber o que fazer quando atendermos às condições para termos orientação divina na vida, tais como obedecer os mandamentos do Senhor, confiar em seu divino plano de felicidade e evitar todo o que for contrário a ele. A comunicação com nosso Pai Celestial não é uma questão trivial, é um privilégio sagrado. Baseia-se em princípios eternos e imutáveis. Recebemos ajuda do Pai Celestial como resposta à nossa fé, obediência ao uso adequado do arbítrio. Possa o Senhor inspirá-los a compreender e usar os princípios que levam à revelação e à inspiração pessoal. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
and so incomparably beautiful. As you continue to live righteously, you will always be prompted to know what to do. Sometimes the discovery of what action to take may require significant effort and trust on your part. Yet you will be prompted to know what to do as you meet the conditions for such divine guidance in your life. Namely, obedience to the commandments of the Lord, trust in His divine plan of happiness, and the avoidance of anything that is contrary to it. Communication with our Father in heaven is not a trivial matter. It is a sacred privilege. It is based upon eternal, unchanging principles. We receive help from our Father in heaven in response to our faith, obedience, and the proper use of agency. May the Lord inspire you to understand and use the principles that lead to personal revelation and inspiration. In the name of Jesus Christ, amen.